Boa tarde, sejam bem-vindos. Bom, a Super Psicologia, ela tem um propósito de gerar informação válida e útil, contribuindo na vida das pessoas. Sejam todos bem-vindos à nossa live da Super Psicologia. Eu sou Alessandro Rocha, psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental e CEO da Super Psicologia, e vamos estar juntos, né, para falar de um tema bem interessante, bem importante, que trouxe uma querida, que é a Jaqueline Leão. O tema é desamparo aprendido. Então vou já chamar a Jaqueline, ela já está aqui conosco. Vai ficar gravado assim, Keida, no IGTV da Supere. Pelo visto, já estão na expectativa hein, com a nossa live. Oi, Alô! Jaqueline! Que Tudo bom, Alessandro? alegria! Minha também, querido. Pode acreditar, muita. Oh, que bom, que bom. Então, como eu sempre digo, né, a Supere tem esse propósito de gerar informação válida e útil, trazer conhecimentos e ajudar, né, as pessoas Isso, nesse período aí, né, de pandemia, e a gente verdade. poder também contribuir, né, na mente, nos corações, em novos hábitos, né, para as pessoas, né? Então, Perfeito. Jaqueline, que é psicóloga, mestre em sociologia, coordenadora geral da Associação Latino-Americana em Terapia de Esquemas, terapeuta de esquemas, certificada pela Internacional Esquemas Therapy, formação em terapia de apego, diretora do Instituto de Educação e Reabilitação Emocional em série. Isso. Seja muito bem-vinda, Jaqueline, nossa live Muito com a Super obrigada. Psicologia. É muita alegria que a gente pode fazer parcerias, né, e poder contribuir com o trabalho um do outro, né. É verdade. Já estou vendo muitas pessoas aqui, né, interagindo com Que bom. expectativas com o nosso tema. Me parece que gerou curiosidade, viu, Jaqueline, com Que o nosso bacana. tema, né? Que bom, que bom. Fico feliz. Porque é um tema Já estão importante, né? já estão acenando, Que bom. dando um olá, participando. Que bacana. Então, Fico sejam feliz. todos bem-vindos. O nosso contexto do tema, ele parte do princípio do quanto que nós aprendemos também pela observação. Já diz Albert Bandura o quanto que nós podemos aprender socialmente com as experiências que vemos dos nossos familiares, das pessoas que convivem conosco, e muitas vezes aparecem situações de conflito, de brigas dos pais, e que os filhos podem apresentar sinais de desamparo, não sentir o apoio suficiente nas relações familiares. E isso tem uma repercussão na vida como um todo, né? Na Sim, vida adulta, né, Jaqueline? sim. E esse aprendizado, ele acontece, né, desde a infância, e isso repercute, mas o quanto que também isso é aprendido, né? Esse desamparo, ele também pode ser aprendido. Uhum. E as consequências e o desenrolar de como isso acontece nas relações é o enfoque do nosso papo, né? Nossa conversa, né, Jaqueline? Verdade. Hoje vamos falar sobre isso. Acho um tema muito importante, né, Alessandro? Quero te agradecer o Isso. convite. Estou muito feliz por estar aqui com você e com vocês todos. Né? O Insere tem um direcionamento muito semelhante ao do Supere. O nosso maior valor é Uhum. compartilhar conhecimento. Então, estamos aqui
para fazer isso, né? Juntos. Estou muito feliz, Alessandro, muito feliz de estar aqui. Joia, né? joia. Vamos falar da Insere também, né? Tem uns baralhos, eu quero que tu fale também no final. Vou falar, Né? vou usar um pouquinho os baralhos Mas aqui para falar um pouco sobre desamparo. legal, legal. Uhum. E tu tinhas me falado, como na terapia de esquemas, né? Existem Sim. as necessidades básicas, né? Que nem sempre são supridas na infância e podem, né, influenciar na vida adulta. Isso. Como é que isso acontece, Jaqueline? Então, na verdade, Alessandro, todos nós temos necessidades básicas. Na verdade, isso é universal. Todo ser humano nasce com essas necessidades emocionais básicas, isso é um dado genético, porque essas necessidades emocionais vão fazer com que o bebê chame a atenção da mãe e se aproxime da mãe quando ele estiver se sentindo em estado de exasperação, quando ele precisar dessa aproximação para se sentir seguro, né? Então, falando a respeito do desamparo e fazendo, né, uma analogia ou na verdade, linkando isso à questão das necessidades básicas, porque quando a gente fala em desamparo, na verdade, a crença de desamparo, ela está também relacionada com a questão da crença de incompetência, da crença de fracasso. Né? Uma criança que vive o desamparo, que vive essa insegurança, ela, na verdade, acaba acreditando que ela não é competente o suficiente. E todas as nossas, na verdade, nós desenvolvemos ou não desenvolvemos algumas habilidades em função de alguns atendimentos dessas necessidades básicas, né? Então, todo neném nasce, todo ser humano nasce com as necessidades básicas, vou mostrar pelo baralho, de expressão das emoções, empatia, afeto, espontaneidade e lazer, e outras necessidades que estão muito ligadas com a questão da competência, que é a autonomia, a validação e a segurança. Na verdade, Alessandro, é necessário que uma criança seja nutrida de maneira suficientemente boa de todas essas necessidades para que ela construa duas coisas que são fundamentais. O senso de competência, né? E também a identidade. Esse fundamental. Fundamental, porque nós saímos de uma conexão absoluta quando nós nascemos, né? E o desenvolvimento do ser humano o leva para uma autonomia. E o ideal é que nós possamos transitar entre a conexão e a autonomia de maneira saudável. Quando nós precisamos de conexão, a gente poder ter essa conexão de maneira saudável, e quando precisarmos disso, e quando precisarmos de autonomia, que tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, com a nossa independência, a gente possa caminhar em busca disso. Mas o que acontece é que quando uma criança não tem essas necessidades básicas atendidas, ela não tem, por exemplo, a chance de desenvolver, porque ela não consegue explorar o ambiente. A criança, Alessandro, quando ela se sente ameaçada, ela busca a figura de apego para se sentir segura. Quando ela é reparada emocionalmente, ela vai, na verdade, explorar o ambiente. E ao explorar o ambiente, ela naturalmente desenvolve habilidades. Quando... E essa figura de apego é a pessoa que ela tem de referência, de cuidado, de carinho, né, Jaqueline? Porque pode ser os pais ou outras pessoas. Exatamente, pode ser. Que é a figura de apego. É o principal cuidador, na verdade. Né? Quem a criança confia naquele momento para ser cuidada. Né? Essas necessidades básicas, nós nascemos com ela
e as levamos para o resto da vida, porque todo mundo precisa de afeto, de carinho, de tudo isso. Tudo isso que eu coloquei aqui todos nós. De necessidade emocional, né? Num primeiro momento, quem vai nutrir essas necessidades, aliás, no primeiríssimo momento vai ser a mãe, né? Que já tem aí uma conexão com esse bebê mesmo antes do nascimento. Se não for a mãe, vai ser uma figura substituta. Quando a gente fala de mãe suficientemente boa, que é lá um conceito de Winnicott, nós estamos falando de uma mãe que nutre as necessidades suficientes para que aquela criança se desenvolva psicologicamente, emocionalmente, fisiologicamente de maneira adequada. Quando isso acontece, naturalmente essa criança tem a confiança, a segurança para explorar o ambiente e a partir daí ela vai desenvolvendo as habilidades que ela precisa para criar autonomia. O que acontece é que, às vezes, no ambiente familiar, essa possibilidade de autonomia é solapada, né? Porque, às vezes, a mãe, ou o pai, ou o cuidador não permite a autonomia da criança, né? Ou a criança é super protegida, ou ainda a criança não é estimulada a explorar o ambiente e então desenvolver essas habilidades, né? A segurança... Deve ser por isso que ela nem sempre tem repertório, recursos o suficiente de encontrar alternativas, saídas para buscar, né, suprir, como tentativas de suprir, né, Jaqueline? Sim, e na verdade, assim, isso tudo começa no momento muito primário da vida. Às vezes, quando a gente fala de autonomia da criança, a autonomia da criança começa muito cedo, quando ela tem autonomia para rolar no berço, quando ela tem autonomia para, por exemplo, segurar um alimento e comer sozinha desde muito pequenininha. E é lógico, à medida em que ela vai se desenvolvendo, né, essa autonomia também vai crescendo, porque também as necessidades dela passam a ser outra, e ela passa a explorar mais o ambiente. Quando os pais são super protetores, essa criança ela não desenvolve porque os pais fazem por ela. E a partir daí, ela vai acreditando que ela não é capaz de fazer. Porque se alguém vem e faz, é porque naturalmente ela não pode fazer, né? Essa é uma maneira de desenvolver na criança uma crença de desamparo, de incompetência e de fracasso, né? Mas também o contrário é verdadeiro. Por exemplo, uma criança que recebe uma autonomia incompatível com o desenvolvimento cognitivo que ela tem, ou seja, uma criança que não tem limite, que é uma criança que tem tarefas ou experiências que não são adequadas para a idade dela, justamente por ela não ter um desenvolvimento cognitivo, isso gera na criança uma insegurança muito grande. E isso também pode gerar uma crença de incompetência, por exemplo. Então, na verdade, tudo isso começa muito, muito, muito cedo. E aí vai acompanhando a história da pessoa, né? Aquela criança que os pais são muito cuidadosos, que não pode ir para a festinha do amigo, ou enfim, eu estou dando aqui alguns exemplos, mas tem outros, fazer a tarefa de casa, ou as crianças que são negligenciadas e podem fazer tudo e precisam tomar conta de si muito cedo, porque a gente sabe que isso acontece, né? Essas crianças acabam tendo um prejuízo no desenvolvimento dessas habilidades e elas podem desenvolver alguns esquemas, né? E aí eu já estou puxando para a terapia do esquema, porque é a minha casa, é o meu berço, né? É a minha casa. Isso. E aí essa pessoa, essa criança, ela pode desenvolver os esquemas que ficam num domínio de autonomia e desempenhos prejudicados. Quer dizer, tanto a questão da autonomia quanto a questão dos desempenhos dessa pessoa estarão prejudicados, né? E essa é uma das razões. Ainda tem outras, né, Alessandro? Por exemplo, uma criança que viveu a experiência da humilhação, né? Ou uma criança que viveu a experiência de ter pais muito críticos, muito demandantes, também exigentes, demandantes, críticos,
punitivos, né? Que humilham, que, na verdade, desqualificam a criança, isso também pode gerar nessa criança a mesma crença, né, de desamparo, de incompetência ou de fracasso. Né? E é claro que isso vai ter uma consequência muito grande na vida dessa pessoa. E desde muito cedo, né, Alessandro? Isso pode comprometer já os primeiros anos de vida, porque isso vai acompanhando a criança numa sensação de que ela nunca está no mesmo nível dos coleguinhas, ela nunca é tão inteligente quanto, ela não é tão habilidosa, porque pode ser até que não tenha mesmo desenvolvido essas habilidades, né? E isso vai se agravando, porque a tendência é a pessoa, na verdade, criar defesas contra isso. Né? E isso vai se agravando ao longo do tempo, porque por mais que essa pessoa se defenda, naturalmente o resultado não vai ser um resultado positivo. Né? Nós sabemos que as defesas geradas, né, para os esquemas, elas acabam retroalimentando esses esquemas, porque as defesas são desadaptativas. São defesas que foram desenvolvidas lá na primeira infância para que a criança pudesse suportar, né, essa dor de se sentir incompetente, de não se sentir suficientemente boa. E aí a criança carrega essas defesas ao longo da vida, segue pela adolescência e pela vida adulta, e isso faz com que esses esquemas só sejam fortalecidos e que o prejuízo seja muito grande, realmente. Né? São esquemas que causam muita dor, né? E que comprometem o desenvolvimento. Isso que eu ia falar. Provoca uma dor muito grande, né? E estudos até da neurociência falam, né, sobre essa dor emocional, que ela pode ser vista, né, em exames, né, da neurociência que comprovam, né, que existe realmente essa dor. Porque uma coisa é a dor física e a dor emocional, mas a gente está falando de uma dor referente a um desamparo, a um abandono, e remete a uma dor muito semelhante a uma dor física. Com certeza. Por exemplo, com certeza, o não atendimento das necessidades de afeto, proteção, validação, isso gera esquemas de abandono e esquemas de privação emocional, né, que vão ter também consequências terríveis, se juntam a esses outros esquemas primários e vão ter consequências muito graves na vida da pessoa. Falando ainda de neurociência, nós sabemos que uma criança, quando vive um estresse contínuo, porque para a criança, toda a experiência de não ter a necessidade básica dela atendida é uma experiência de ameaça, né? Essas necessidades... Ela generaliza, então, né? Ela generaliza e coloca como ameaça. E é mesmo ameaça, porque essas necessidades básicas e essa necessidade da aproximação com a principal figura de apego, ela existe para que a gente possa sobreviver enquanto espécie. Porque a nossa espécie é a espécie que mais tempo precisa de cuidado para que a gente possa sobreviver. Então, a aproximação da mãe com o bebê e do bebê com a mãe, ela gera uma regulação emocional, porque ela desliga o sistema de alerta, de ameaça mesmo de sobrevivência. É isso que o bebê sente quando as suas necessidades não são atendidas. É uma ameaça. Né? É tanto, Alessandro, que, por exemplo, a ansiedade e a depressão são psicopatologias que são desenvolvidas ao longo da vida, mas elas têm uma raiz muito, muito, muito primária. Quando a criança se sente em ameaça, ela entra em ansiedade, ela entra em desespero, ela fica exasperada e a ansiedade dela é muito grande porque a ameaça é de sobrevivência. E quando a criança tenta buscar essa aproximação com essa mãe e ela não consegue essa aproximação, essa criança se sente impotente e aí ela deprime. Né? Então, tudo isso está relacionado com um momento muito primário da nossa vida, que é a primeira infância.
até os 6 anos de idade, nós temos todos esses esquemas desenvolvidos, né? Todos os primários. Esses que você citou, abandono, Sim. privação emocional, o fracasso, dependência e incompetência e outros mais, são desenvolvidos num momento muito primário, né? E essa sensação de desamparo, né? Essa sensação de desproteção, essa sensação de não ser suficientemente bom, é uma sensação que está muito ligada à sensação de ameaça. Porque imagina se um bebê é abandonado. Naturalmente ele vai morrer, né? Se um ser humano não consegue se sentir competente para desenvolver a sua potencialidade, ele está em risco. Naturalmente ele está em risco. Porque nós precisamos fazer isso para sobreviver, né? Então, são todas questões que começam num momento muito primário da vida da gente e que acarretam problemas graves, né, para o resto da vida. Na verdade, nós sabemos que todos nós temos esquemas, porque não existem pais perfeitos, né? E nós não precisamos de pais perfeitos, nós precisamos de figuras de apego, de cuidadores que sejam suficientemente bons. E isso vai diferenciar também para cada criança, porque tem crianças que são mais demandantes dessa aproximação, crianças que são menos demandantes, né? Mas o que importa é que essa demanda, né, que é diferente em cada uma das crianças, seja nutrida de acordo com a necessidade da criança. Por isso a empatia é tão importante, porque a mãe precisa ter empatia e compreender o que é que a criança está precisando e quanto a criança está precisando daquilo. Né? Os esquemas, eles têm valências diferentes, então, naturalmente, tem pessoas que têm, por exemplo, esquemas com uma valência menor e outras que têm esquema com uma valência muito grande. Né? Claro que quanto mais forte, quanto mais fortalecido o esquema, mais prejuízos na vida. Né? E tu colocou o quanto da importância dessa conexão afetiva e a relação empática e de proximidade da figura de apego com as crianças. E a forma como essa experiência acontece na infância, isso repercute no crescimento e para a vida adulta. E a outra relação que tu destacou muito bem foi em relação à autonomia, são a forma como a gente faz as escolhas, que aí diferencia as expectativas pessoais que têm a ver com a identidade e as expectativas com os outros, na relação com os outros, a maneira como acontece a orientação com os outros. Né? É verdade, Alessandro. Uma coisa importante é compreender que a nossa experiência na primeira infância, diante desse atendimento dessas necessidades ou não, vai nos dar duas visões muito importantes. Primeiro, como a criança se vê e como a criança vê o mundo. Né? Porque se a criança tem uma figura de apego nutridora, ela vai se sentir segura, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir competente, ela vai ter todas essas necessidades atendidas e ela vai se desenvolver de maneira a sentir que ela é competente, que ela é amada e que o mundo é provedor disso. Já uma criança que não tem as suas necessidades atendidas, naturalmente não vai se sentir amada se não recebeu afeto, não vai se sentir segura se não teve estabilidade, segurança e amor, né? E isso não só repercute na visão de si como uma pessoa que não merece ser amada, que se sente vulnerável, mas também a visão de um mundo que não vai prover amor, que não vai ser seguro. E claro que isso vai comprometendo as nossas escolhas, porque vai direcionando o nosso viés atencional. Né? Se eu tenho medo, porque a experiência de não ser amada é muito dolorosa. Né? Então, se eu tenho medo de me relacionar, porque eu tenho medo de estar com uma pessoa que pode não me amar, eu vou me defender disso. Ou eu vou evitar me relacionar, né?
ou eu acabo me relacionando justamente com pessoas que não vão me amar, porque também tem uma questão de química esquemática, que faz com que a gente busque justamente aquilo que a gente conhece, porque nós precisamos de coerência cognitiva, e para aquilo que a gente não conhece, a gente não desenvolveu defesas, então a gente acaba buscando inconscientemente aquilo que a gente conhece. Se eu conheci, foi uma experiência de não ser amada, eu vou buscar inconscientemente relações nas quais eu não serei amada. Então veja como vai comprometendo. Se eu não me sinto competente, naturalmente eu vou ter uma dificuldade muito grande de me organizar com relação à minha autonomia, ao meu trabalho, os meus estudos, e vou me defender. Ou eu vou evitar determinados cursos porque acho que são muito difíceis, ou determinados empregos, ou não vou ter, por exemplo, uma condição emocional de fazer uma entrevista para um trabalho, né? Ou ao contrário... Ou dificuldade de ouvir críticas também. Também, dificuldades de ouvir críticas, dificuldade de, por exemplo, assumir os próprios erros, né? Quando uma pessoa compensa essa crença de incompetência e ela faz exatamente o contrário, então ela jamais vai se sentir à vontade para se responsabilizar por um erro, porque aí ela vai validar a incompetência dela. Né? Então, vai dirigindo as nossas escolhas, vai direcionando os nossos comportamentos, que são os modos esquemáticos, a maneira como nós desenvolvemos esses comportamentos para a gente se defender, ou a gente evita, ou a gente compensa, ou a gente paralisa diante daquilo que nos é assustador, ameaçador. Né? Então, uma coisa vai... Tudo interligado, né? Tudo nasce lá atrás, num momento muito primário da vida, né? E que, na verdade, tem a ver com experiências emocionais e não cognitivas, porque quando isso começa num período muito primário, a cognição da criança nem está ainda desenvolvida, né? Ainda não está amadurecida. Isso. E é claro que neste ambiente, se esse ambiente for um ambiente que não for um ambiente funcional, cognitivamente ela vai receber essas informações, ela vai aprender comportamentos desadaptativos, ela não vai ser estimulada a desenvolver habilidades, ela não vai ser estimulada a buscar o próprio caminho, né? Ou ela vai viver num ambiente conflituoso, que deixa a criança numa ameaça muito grande, né? Os conflitos, os pais em conflito deixam a criança numa ameaça muito grande. Então, essa criança ela vai estar tão, com a energia dela, tão direcionada para tentar manter estes pais coesos, né? Ou até se defender, né? Ou até se defender. Ou até buscar se defender de alguma forma. De alguma forma, exatamente, que ela também vai ter um prejuízo cognitivo, também emocional, né? E assim as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira muito negativa, né? Infelizmente. É verdade, é verdade. São experiências E o quanto que cada um, nessa experiência, entendendo como acontece esses esquemas disfuncionais lá de trás, a gente começa a pensar de como acontece de agora, ou situações na fase adolescência ou adulta, né, determinados comportamentos que acontecem, o quanto que nos falta, às vezes, recursos, né, que faz com que a gente se desvencilhe de situações de armadilha num relacionamento com determinada pessoa, né? Ou de dificuldades de se posicionar, né? Que nos falta recursos. E quando a gente fala de recursos terapêuticos, a gente está falando de uma capacidade que cada um tem de desenvolver habilidades, né? Também, claro, porque elas podem ser desenvolvidas, né? Podem ser desenvolvidas, né? Na terapia de esquemas, né, e na terapia cognitivo-comportamental em geral, né, tem esse propósito de desenvolver habilidades e a capacidade de resolver problemas, né? Então, quando eu aplico no consultório, sabe, Jaqueline, essas habilidades,
ela tem um princípio, né, do desenvolvimento de diversas formas. Eu tive também uma experiência de trabalhar em empresas, para empresários, né? Isso. E eu analisava filmes, né, comerciais, achando habilidades de competências, né, e habilidades específicas em personagens de filmes, para poder exemplificar como modelo referência para aquelas pessoas, para os gestores, para ele entender como é que é aquele comportamento. Ah, é isso que é empatia? Porque não conhece, né? Tem habilidades que tem pessoas que não conhecem, né? E às vezes é o tom, né? Porque é como se as habilidades fossem no meio termo, né? Se a gente exerce numa intensidade menor ou num determinado ambiente, num tom de voz menor ou numa intensidade menor, deixa de ser habilidade. Sim, claro. Se a gente exagera num outro ambiente e fala gritando ou que não está adequado com o ambiente, deixa de ser habilidade. É como se a habilidade estivesse no meio termo, né? Está, né? Porque para a gente exercer. É ter o equilíbrio, né? É o ter equilíbrio para exercer essas habilidades que estão divididas, eu acho que em 6 categorias, né? É comunicação, empatia, me ajude, comunicação, trabalho, sentimentos positivos, assertividade e civilidade. Assertividade é fantástico, né? Pois é, e assim, são seis categorias de habilidades que elas se combinam para que a gente possa nos desenvolver enquanto ser humanos, mas também para que a gente possa viver em sociedade, para que a gente possa viver em comunidade, para que a gente possa estar com o outro, né? Porque sem essas habilidades, nós não vamos poder estar com o outro, né? O desenvolvimento das habilidades é algo bastante importante para quem não as tem desenvolvido, né? E também a gente ter a possibilidade de buscar a origem, né, do não desenvolvimento dessas habilidades, porque o desenvolvimento das habilidades sociais está relacionado com o comportamento, né? São os comportamentos, são as atitudes que as pessoas têm diante das situações sociais e pessoais que a gente vive, né? A questão dos esquemas está totalmente relacionado com uma questão emocional, né? Então, por exemplo, se um indivíduo acredita que ele é incompetente, ele também pode acreditar que ele é incompetente para desenvolver essas habilidades, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Eu não vou chegar a esse ponto, né? Ou se o indivíduo tem um esquema de fracasso, ele vai acreditar que ele vai fracassar, não importa o que aconteça, e ele vai evitar algumas situações, porque ele vai ter muito medo de fracasso, ou ainda ele vai, na verdade, ele não vai ser assertivo, não vai fazer escolhas adequadas e vai acabar fracassando naquilo que ele faz, né? Porque os esquemas, eles são autoperpetuáveis. A gente acaba desenvolvendo comportamentos, defesas que fazem com que a gente perpetue os esquemas, né? E o desenvolvimento das habilidades, eles permaneçam e eles se fortaleçam, né? Então, assim, são duas coisas que, em alguns casos, é muito importante que caminhem para e passo, né? É lógico que o desenvolvimento das habilidades é uma coisa absolutamente importante, né? E aí a gente trata essas questões de uma maneira mais cognitiva. Quando a gente fala de terapia de esquema, o foco é a emoção. É como ele se sente quando ele está numa situação em que vem essa emoção, esse medo do fracasso, essa sensação de ser fracassado, né? E aí são 2 trabalhos bem diferentes, porque a terapia do esquema vai buscar lá na origem e a gente vai trabalhar mesmo num nível de isso, é verdade. Bem neurológico mesmo, porque a gente vai trabalhar tem um efeito fantástico no consultório, né? A terapia de esquemas, eu sou suspeito para falar. Acho que você também. Mas eu sou
confessa mesmo, eu sou apaixonada. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma paixão por isso. E, enfim, eu sou super envolvida. Isso. Eu só queria perguntar aos participantes se está fazendo sentido para vocês. Marquem um joinha aí, né? Veja, dá um sinal se está fazendo sentido tudo isso que a gente está falando para vocês. Né? Quero também agradecer. Né? Se tiverem perguntas, façam, que a gente vai aqui trabalhando em cima. Marque um coraçãozinho aí para o Instagram impulsionar a nossa live e poder ter um alcance para outras pessoas e a gente poder ajudar também outras pessoas, tá? Verdade. E o aviãozinho também, se vocês querem que alguém especificamente assista a nossa live, marca lá e direciona para aquela pessoa que você acha que é bacana para assistir, tá bom? Então, Jaqueline, essas habilidades são diversas, né, que a gente desenvolve no consultório, mas eu queria destacar uma, sabe, que é chamada causalidade pessoal. Sim. Que é a habilidade que a gente avalia o problema e verifica no nosso comportamento o quanto que a gente contribui para aquele problema permanecer. Isso é causalidade pessoal, porque a gente verifica onde está o problema, onde está a nossa parte de contribuição para aquele problema. Né? Isso. E aí a pessoa passa a investir numa parceria, num acordo melhor na relação para melhorar, né, na resolução do problema juntos. Sim, sim, com certeza. Porque é claro que, naturalmente, é necessário trazer a consciência, né? Porque, na verdade, quando a pessoa chega na terapia, de uma maneira geral, ela chega com a sensação de que o problema é do outro. Né? É sempre o problema do outro. Né? Então, essa consciência, esse autoconhecimento, né? Essa capacidade que a gente tem de revisar e de revisitar a própria história e compreender que, naturalmente, nós temos limites, todos nós temos limites, e ninguém tem todas as habilidades desenvolvidas num ponto máximo, né, Alessandro? Então, é importante que haja essa consciência de que, sim, somos limitados, né? E é por isso que a gente busca ajuda e é por isso que a gente se direciona para aquilo que a gente precisa, justamente para que a gente possa ter uma vida saudável, para que a gente possa desenvolver o nosso adulto saudável, né? Esse nosso lado que é saudável, que é assertivo, que tem um autodirecionamento, que pode fazer uma autorregulação, que pode se conectar com o outro, fazer vínculos, construir vínculos, né? Que tem também uma dimensão na transcendência, né? Que aprende com o erro, né? Que naturalmente alguns entendem a transcendência também como um lado espiritual, que é um lado importante também, né? Então, a gente busca terapia, justamente as pessoas buscam terapia para que possam desenvolver esse adulto saudável, né? E se é isso que nós precisamos, se é desenvolver nossas habilidades sociais, né? Enfim, isso é maravilhoso, porque existem 1000 possibilidades de se fazer isso, né? A terapia cognitiva comportamental cuida disso muitíssimo bem. A terapia do esquema não trabalha com o desenvolvimento de habilidades sociais especificamente. Claro que a gente pode fazer isso também quando somos também, enfim, quando podemos fazer isso, ou quando é necessário para o paciente, na verdade, né, Alessandro? Mas a terapia do esquema tem um objetivo mesmo de cuidar daquilo que está comprometendo a pessoa no presente, lá na origem, lá no passado. E desativar o sistema de ameaça para que as pessoas desenvolvam recursos terapêuticos, seja com habilidades ou com atitudes experienciais na relação, né? Para que possa suprir essas necessidades de alguma forma, mesmo que adulto, né? Sim, porque se foi um desamparo aprendido ao longo do tempo, necessariamente a gente precisa continuar desamparado, né? A gente vai procurar recursos para
construir esse amparo, seja esse amparo conosco mesmo, amparo com outras pessoas, e isso tem tudo a ver com a conexão afetiva que a gente vai fazer, a qualidade das relações que a gente vai estabelecer com as pessoas, deixando claro, né, os nossos limites, né, o nosso potencial, o que a gente quer, né, quando a gente se posiciona, o que a gente pensa, o que a gente sente, expressar os sentimentos, né, e poder construir, né, a partir daí, acordos, né, de uma forma favorável, e como Jaqueline coloca, como você coloca, né, Jaqueline, a questão do adulto saudável, né, porque é um dos modos de funcionamento fundamental, que é a nossa referência, que vai trazer o bom senso, que vai trazer a sensatez, que vai trazer o equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Perfeito, perfeito. Fala um pouco para a gente sobre o adulto saudável. Então, eu acho que antes de falar um pouquinho sobre o adulto saudável, eu quero falar um pouquinho sobre o fato de que a gente vai na vida em busca daquilo que nós não tivemos, né? Existe um conceito psicanalítico que fala que a falta é a mãe do desejo. E é mesmo. Então, se eu não tive afeto lá atrás, eu vou em busca de afeto. É uma necessidade básica que não foi atendida e que eu preciso que seja atendida. Se eu não tive segurança, eu vou em busca de segurança. E assim por diante. Na medida em que eu posso tratar a questão dos esquemas, né? Porque quando o esquema é ativado, toda a emoção relacionada com aquele esquema, e todas as informações, as crenças, os pensamentos, os sentimentos, as memórias inconscientes e conscientes, tudo isso é ativado, né? Então, é isso que vai fazendo com que cada vez que eu vivo uma situação em que eu não me sinta amada ou que eu me sinta incompetente, isso vai fortalecendo os meus esquemas. Quando a gente trabalha com terapia do esquema, o nosso objetivo na verdade, nós não apagamos memória, porque isso é impossível, né? Mas nós temos condição de baixar a valência da emoção daquele esquema. Por exemplo, a emoção relacionada com não ser amada. E, ao mesmo tempo, fortalecer o adulto saudável daquela pessoa. E nós chamamos adulto salvado, porque quando essa emoção é ativado na gente a nossa criança ferida, que foi a nossa criança vulnerável lá atrás, que não recebeu o afeto, a segurança, a validação, enfim, as necessidades que não foram recebidas. Então, em terapia do esquema, o nosso trabalho na verdade, reparentalizar, ou seja, nutrir o nosso paciente dentro dos limites terapêuticos dessas necessidades que não foram atendidas, né? Trabalhar, e nós trabalhamos com técnicas experienciais de cadeira e de imagem, aquelas situações lá atrás nas quais a necessidade... A gente vai na memória, né? Daquela cena, não é isso? Na cena, a gente vai na cena e aí a gente trabalha essa cena, a gente reescreve essa cena de uma outra maneira. Então, nós vamos, na verdade, construindo uma outra memória em cima daquela cena vivida, mas uma memória na qual a substituindo, disso, né? foi atendida, não é? E para e passo a isso, nós vamos fortalecendo o adulto saudável do nosso paciente, também fazendo confrontações empáticas. E as confrontações empáticas estão relacionadas com confrontarmos empaticamente os comportamentos que são desadaptativos, que está relacionado com a falta das habilidades sociais também, né? Ao passo em que nós fazemos isso de maneira empática, nós também fazemos de maneira que o paciente perceba como esse comportamento afeta as pessoas que estão à sua volta. Então, a gente também vai construindo a empatia do paciente, né? E, ao mesmo tempo, fortalecendo esse adulto saudável, né? Fortalecendo essas 4 dimensões, o autodirecionamento dele,
né, a autonomia, as necessidades dele, porque o que a gente precisa é buscar as nossas necessidades emocionais de maneira saudável. Né? O nosso Isso. adulto Porque saudável precisa... busca de maneira saudável. Uhum. E aí tem Porque uma vida precisa ter um... satisfatória. Isso. E ter um cuidado, né? Porque tem uma tendência, quem sofreu ou quem passa por uma situação de desamparo aprendido, há uma tendência a repetir, né? Sim, são os A padrões. provocar esse, não, acaba não suprindo as necessidades de outros, né? Isso, Acaba verdade. repetindo e não amparando o suficiente também. Então, se é construído de uma forma que ela faça esse amparo, né, consigo mesma, né, através desses recursos, automaticamente, aos poucos, vai sendo construído de uma outra forma e o padrão ele não vai se repetir da forma como Exatamente. foi anteriormente. Perfeito, porque justamente a falta do atendimento das necessidades básicas gera um padrão, porque nós vamos repetindo situações nas quais elas continuam não sendo atendidas, vamos Uhum, inconscientemente buscando, e é claro que uhum, a pessoa que teve uma falta, por exemplo, uma falta de segurança, uma falta de orientação, ela não vai poder oferecer isso porque ela não conhece isso, né? Ela não viveu isso. uhum, Então, ela vai precisar ter uma fonte dessa necessidade básica, uhum, que num primeiro momento vai ser o psicoterapeuta, né? E depois ela vai poder, depois de experienciar e de viver isso, e de conhecer isso de uma maneira saudável, ela vai buscar isso, ela aprendeu primeiro, uhum. ela descobriu que existe e que é possível receber, e que ela pode repetir isso na vida dela lá fora e assim buscar essas Sim. necessidades de maneira saudável para que a vida seja satisfatória. Porque a nossa vida, ela só é satisfatória quando essas necessidades são atendidas. Esses padrões Atendidas. são muito dolorosos. Né? Repetir Uhum. essas faltas é algo muito doloroso. E aí isso vai também se misturando com relações que não são relações disfuncionais, às vezes relações abusivas, né? Enfim, esses padrões vão se misturando com experiências muito dolorosas e a pessoa, na verdade, Uhum. acaba sofrendo muito, né, Alessandra? E é isso que a gente Exato, quer evitar ou quer ajudar com que essas pessoas possam sair desses exato. padrões. Uhum. Jaqueline, tem muitos comentários aqui das Que pessoas. bom! Está sendo muito bacana a participação, Que né? bacana! Muitas pessoas conhecidas, a Cristiane, a Ângela, né? A Jennifer perguntou sobre o conceito do desamparo aprendido, né? Uhum, Novamente. Aí, uhum, não sei se você percebeu, Jennifer, eu tentei repetir, sintetizar, né, para uhum. você. Você pode ver a live gravada depois e ver novamente, tá bom? Perfeito. Estavam perguntando se podia, estava gravado, vai ficar gravada, vai, no Instagram da Super Psicologia, e tem muita participação do Alex, obrigado Alex pela participação, ele coloca sobre a questão da importância do nutrir a criança, Sim. né? O quanto que é importante nessa nutrição para ter um adulto saudável mais na Isso. frente, né? O quanto que os pais Exatamente. podem fazer isso com os filhos, né? Isso. E ele destacou também a questão da importância da humildade em reconhecer as limitações para Isso. que possa exercer isso, e o autoconhecimento é fundamental nesse processo. Ele destaca. É, Perfeito. acri... Bem Sim, bacana de... a observação dele, eu acho muito importante, Alessandro, porque, inclusive, uma das vertentes da terapia do esquema é um trabalho preventivo, né? E, infelizmente, a questão das necessidades básicas e como nutri-las, às vezes os pais não conhecem. Então, a psicoeducação de pais é uma tarefa importantíssima justamente para prevenir esses esquemas, né? Para prevenir essas dores. Sim. E essa é uma tarefa nossa, né? Do psicólogo. E a terapia do Uhum. esquema, que é baseada na teoria do apego, ela nos traz essa informação de maneira muito acurada,
de maneira que a gente pode fazer esse trabalho preventivo. Está na live hoje, acabei de ver a Lara Mendes, que é de São Luís do Maranhão. É uma linda, uma psicóloga maravilhosa. Que bom, Lara. Trabalha com criança e ela faz esse trabalho maravilhoso de psicoeducação. Ela tem um trabalho lindo em São Luís, né? Terapeuta do esquema também. Eu estava perguntando, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, tem muitas pessoas, né, conhecidas. Que bom, que bom. Bacana, então, bacana. Os caminhos, né, como melhorar tudo isso, né? Os caminhos de a gente buscar, né, se aproximar cada vez mais do adulto saudável, Sim. né? Poder suprir as nossas necessidades, percebendo quando as nossas atitudes estão atreladas a algum modo criança, algum modo exigente, algum modo, né, que possa estar, né, agressivo, ou vulnerável, né? Verdade. Isso. E percebendo esses modos, né, Jaqueline, o quanto que a gente possa trazer o adulto com questionamentos, né, considerando a experiência, muitas vezes, não é? Sim, e poder trazer, né, esses aspectos do adulto, no sentido de trazer a mente sábia, a razão, né, para esse momento mais adequado e poder estabelecer um diálogo mais funcional, de acordos, né, e não de conflito, né, como possa acontecer. Alessandro. E uma coisa importantíssima é que nós conheçamos as nossas necessidades, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem quais são as necessidades emocionais que realmente tem, né? Quais são as minhas necessidades básicas, né? O que eu não tive atendido lá atrás e que me faz falta hoje, o que eu busco na minha vida? Esse é um primeiro momento, é um primeiro passo, é você conhecer as suas necessidades. O segundo é você entender que esses comportamentos desadaptativos são comportamentos disfuncionais que são desenvolvidos para que a pessoa se defenda naquele momento em que essas necessidades não são atendidas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, um esquema de abandono muito grande, e aí ela tem um marido que é workaholic, e esse marido passa muito tempo trabalhando e ela se sente muito abandonada. Esse marido chega em casa muito tarde, porque trabalhou até muito tarde, e ela tem um comportamento agressivo, ela ataca o marido, né? E aí ela briga porque ele está chegando tarde, tarará, tarará, tarará. Ok. Se ela não entende que por trás deste comportamento tem uma necessidade dela se sentir segura com ele, dela se sentir acolhida e amada por ele, ela vai continuar atacando e não vai resolver a questão. E essa pessoa, o companheiro, não vai saber também que, na verdade, o que ela está precisando é de companheirismo, é de disponibilidade dele, né? Então, quando as pessoas têm a consciência dos seus esquemas e das suas necessidades que não foram atendidas e que sabe que está em busca delas, porque nós fazemos isso durante a vida inteira, ela tem condição de perceber exatamente o que está por trás desses comportamentos desadaptativos, né? E é a partir do tratamento do esquema, que também, lógico, inclui o trabalho com modos, que é um trabalho mais comportamental, né? E que aí envolve a questão das habilidades, naturalmente, que envolve a questão das habilidades de uma maneira implícita, digamos assim. A gente não diz, olha, vamos trabalhar habilidades, né? Mas envolve também a questão das habilidades. E aí sim, ela vai poder buscar de maneira assertiva, com um comportamento assertivo, as necessidades dela. Nesse caso, seria o quê? Seria ela ter a condição de se comunicar com esse marido de maneira assertiva e dizer assim, olha, quando você fica até tarde, isso me ativa. Eu me sinto muito insegura. Eu tenho uma sensação de que eu sou abandonada. Eu preciso que você esteja mais disponível para mim, né? E é isso que nós precisamos fazer, né? Ter essa assertividade, essa habilidade, por exemplo, de comunicação,
para que a gente possa conversar nesse nível. É lógico que isso não é tão fácil assim, né? Porque se fosse, ninguém tinha problema. Porque esses comportamentos são ativados automaticamente, né? É muito rápido, né? A gente se defende automaticamente, porque o nosso sistema de defesa está relacionado com o nosso sistema límbico, que funciona 8 vezes mais rápido do que o nosso córtex frontal, por exemplo. Então, muito antes de pensar e de fazer uma reflexão, nós já agimos. Porque se não fosse assim, a gente não tinha sobrevivido enquanto espécie. Imagina que se nós estivéssemos lá na pré-história e chegasse um tigre e eu tivesse que pensar, chegou um tigre, o que eu faço? Eu subo na árvore, eu corro? Eu já tinha morrido, né? Por isso que o nosso sistema límbico, que é o mais primitivo, ele funciona de uma maneira tão rápida, justamente para que a gente possa se defender, né, e escapar e sobreviver, exatamente. E os nossos comportamentos são automáticos assim, né? Então, assim, muito antes de pensar, nós já estamos nos defendendo, né? E aí é necessário um trabalho para que a gente possa funcionar diferente. Isso. Que bom. Jaqueline, a gente está chegando ao final. É tudo tão rápido. Quero te agradecer muito rápido. Quero te agradecer imensamente. Eu que agradecer a todos, na presença de todos. Sintam todos abraçados, né? Sigam lá em série, a Supere Psicologia. Tá? @insérie.psi. Insérie.psi. Isso, tem alguns vídeos sobre terapia do esquema, sobre trabalho com modos, tem bastante informação lá. Vai lá e segue. Joia. Okay? Sigam lá. Isso. E continuamos sempre com a live, sempre nas segundas e sextas-feiras, no horário padrão. Segunda-feira vamos estar com Júlia Tavares e na sexta-feira vamos também falar, né, com um tema muito bacana. Quero te agradecer, Jaqueline, imensamente. Recebe meu forte abraço. Você também, quero te Façam uns joinhas. Não é? Quero te parabenizar, Alessandro, pelo seu trabalho maravilhoso. Né? Que coisa maravilhosa. Obrigado. Você está compartilhando aí tanta coisa com todo mundo em 2 dias da semana. Muito bacana, parabéns. Adorei participar, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Obrigado, também adorei. Também, querido. Joia. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Forte abraço. Beijo muito grande. Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, gente. Até. Tchau.